cara, o último episódio da 7ª temporada de Rick and Morty foi um soco no estômago. Uma trama que mexeu não só com o psicológico dos personagens, mas também com o nosso, trazendo a esposa do Rick de volta, mergulhando nos medos mais profundos do Morty e fechando a temporada de forma surpreendente, com pouquíssimas pistas sobre o que pode acontecer daqui pra frente. Bora trocar uma ideia sobre isso depois da vinheta, vamos lá! Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Pois é, cara, e há mais de 10 anos nós esperamos para ver alguma coisa a mais sobre a personalidade e a história da Diane Sanchez, a esposa do Rick. E mesmo que aqui tenha sido parte de uma projeção da mente do Morty, foi muito legal ver um episódio com a presença dela quase o tempo todo e também a dinâmica dela com o Rick. Mas nós vamos falar sobre isso mais tarde, porque antes de tudo eu quero te fazer um convite. Se é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, se sim, seja muito bem-vindo. Quero te convidar a se inscrever aqui agora, deixar um likezão aí pra dar aquela força e também ativar o sininho se você quiser receber as notificações de todos os vídeos e teorias que eu trago aqui pra vocês. Tamo junto, se inscreve aí! O fato é que com a saída do Justin Roiland e toda a polêmica que se criou nos bastidores da produção de Rick and Morty, a série precisava se provar mais do que nunca, e na minha opinião, entregou a melhor temporada em anos. Eu não acho que foi perfeita, mas eu diria que desde a terceira nós não víamos uma temporada tão sólida e com grande número de episódios marcantes. Entre eles está aquele que fechou o ciclo, um dos melhores já feitos. O nome Fear No More é uma referência ao filme Fear No More, mas eu quero me aprofundar na história e no respeito que ela teve com todo o desenvolvimento evolutivo dos personagens. E de começo já temos algo que não víamos há muito tempo, um episódio que começa diretamente da abertura, isso aí só nas primeiras temporadas. O Rick e o Morty estão ali em um parque de diversões assustador, com vários aliens e humanos, mas eles percebem que não conseguem mais se assustar por nada, depois de tantas coisas que eles já viram e já passaram juntos aí multiverso afora. E isso faz todo sentido também com o que o Morty disse lá no episódio do Pé Grande da vida após a morte, que ele está dessensibilizado. E até mesmo o próprio Rick, depois de finalmente ter conseguido a sua vingança, você se lembra que ele ficou completamente desnorteado, né, sem sentido. Enfim, buscando algo que pudesse os fazer sentir, né, se assustar, eles acabam aceitando o convite de um cara estranho. E esse cara misterioso, sinistro e muito importante nesse episódio é uma homenagem ao apresentador do programa Twilight Zone, Rod Serling, clássico, que inclusive é referência para a abertura de Rick and Morty. Ele diz que o lugar mais assustador da galáxia fica na Terra, na verdade no restaurante Denny's, que é uma rede real de restaurantes. Restam apenas alguns medos reais a serem dominados. E cara, que personagem foda. Aquela conversa dele com o Morty lá na mesa do restaurante sobre felicidade e o quanto isso é breve, mano, me deixou pensando por horas. Na verdade eu acho que eu ainda tô. Mas nós vamos chegar lá. Achando que foram enganados, eles pedem ali comida. Tudo que eles pedem realmente existe no cardápio do Dennis na vida real. E o garçom finaliza dizendo: buraco do medo, banheiro masculino. E então é lógico, eles vão pro banheiro pra saber o que é esse tal de buraco do medo. E cara, a partir daqui, cada pequeno elemento de terror psicológico é adicionado, mano. Se liga no silêncio dessa cena aqui e nas referências aí a vários filmes de terror. Pois é, e é aqui que temos o primeiro contato com o buraco do medo. Ali no chão, quase como se estivesse indo para o esgoto, com cabelo saindo dele, no estilo daqueles filmes de terror, né, como O Grito e O Chamado. E tem um videocassete antigo com uma TV, onde o mesmo cara explica como funciona o buraco. Você pula dentro, o buraco manifesta o seu maior medo, você domina esse medo e você pode sair sem medo. E aí coloca a foto no mural. Se liga na cara do povo que tá ali no mural, cara. Tem esse cara aqui de boa, que é o primeiro lá do comercial. Depois esse cara aqui assustado, mas nada como essa garota, que tá muito assustada. E o buraco, basicamente, é algo que se alimenta desse medo todo enquanto você tá tentando lidar com ele. Sabe aqueles bichinhos que mordem a pele morta dos pés das pessoas? É, o buraco é meio assim. E mano, se liga que bizarro como é que fica a imagem do cara estranho quando distorce ali antes de mudar pro comercial a TV. E ainda, vemos que a fita tinha sido gravada em cima de um outro vídeo que era uma propaganda, um comercial com o general líbio, o Muammar Gaddafi.
Enfim, o Morty pula então no buraco, e depois de uns medos mais genéricos, como monstros encher a sua barriga de vermes, o Rick chega lá atirando e salvando eles desses medos. Eles tiram uma foto e colocam no mural. E quando chegam em casa, fedendo, porque eles tinham se cagado literalmente, a família tá assistindo TV interdimensional, aquele mesmo que o Rick tava assistindo num outro episódio. Só que aqui tem uma fatia gigante de bolo, que pode ser um bolo senciente ou pode realmente ser uma pessoa. E aí, absolutamente do nada, um portal se abre e surge um Rick com metade do corpo queimado por aquela bomba, pedindo que eles cuidem da Diane. Ele protegeu ela e levou até aquela dimensão. Primeiramente, a gente fica com a mesma cara do Rick, mas logo depois a gente chega à conclusão óbvia de que a gente claramente ainda tá no buraco. É exatamente o que eu tava Nunca pensando. saímos dele e... Cara, pra que o medo funcione na lógica do buraco, ele precisa fazer sentido. Então todas as conexões partem do ponto de vista do Morty, mesmo os mais profundos, inconscientes, a própria coerência das situações para fazer ele crer que está lá, mesmo quando eles têm certeza que estão no buraco, mas não saem, já que o medo dele está atrelado ao fato de eles estarem lá, ou melhor, o medo do Morty. O que o Rick faria, a imagem da Diane, a forma de agir, a personalidade dela parecida com a do Rick, tudo isso são projeções da mente do Morty, baseado nas ramificações que vão se criando desses medos, atreladas às situações e experiências que ele já teve, e até mesmo tudo que ele sabe sobre a história do Rick e da Diane, seja pelo Rick ter contado, ou por aquilo tudo que ele viu na mente do Rick lá na 5ª temporada. E porra, o fato é que o Morty é muito inteligente, né, cara? É quase como se o resultado de todas essas coisas no seu inconsciente fosse modificando e criando a próxima situação. E essa projeção da mente do Morty imaginou um Rick tentando entender também os seus medos e toda aquela situação. Complicado. Pensa assim, vocês são basicamente NPC. Só eu e o Morty somos reais, então histórias paralelas não importam. E eles seguem tentando sair, lembrando, tudo isso é na mente do Morty. E várias situações, cara. O robô do Rick, ele pedindo desculpas pra Diane, depois dizendo que tem memórias de ser uma criança humana. E esse medo do Morty de confiar no Rick e no que ele sente por ele, né? Manifestado aqui com o fato do Rick reencontrar a Diane, vai longe, mano. O buraco está se deliciando de tudo isso. Aparentemente, o buraco faz de tudo para que isso demore cada vez mais para ser solucionado. E tem um momento, cara, que o Rick tá com a Diane, que ele fala algo que representa muito esse medo maior do Morty, que a gente vê especificado lá no final do episódio. Você morreu em toda parte, pra sempre. Isso é a única coisa que eu não posso substituir. E é verdade, é a única que ele não pode substituir porque ela foi apagada em todas as existências pelo Rick Prime, como a gente viu. E esse é um medo maior, um karma pro nosso Morty, desde que ele descobriu lá a cidadela dos Ricks, e que a gente viu ser escancarado também nos episódios 9 e 10 da 5ª temporada, e depois quando vê as memórias do Evil Morty, de como os Mortys eram comercializados na cidadela. Mas esse medo maior tem várias subcamadas antes disso, como por exemplo o Morty diz que tem medo de ver o Rick morrendo. E se a gente pensar automaticamente, ele já teria medo também de que o Rick não sentisse medo de ver ele morrendo. Então eles vivem essa situação. Ele vê que o Rick deixou a Diane para ir atrás dele, porque ele sabia que estava sendo consumido pelo buraco ao enfrentar todos os seus medos de propósito. Passando vergonha na escola, se inscrevendo numa peça de teatro na qual ele aparece pelado na frente de todo mundo. E esse rolê todo acaba com os dois ali pelados fazendo um rap. Mas antes disso tudo, rolou uma das melhores cenas do episódio e talvez da série. O Morty pega a bicicleta nave dele e vai até o Dennis, onde ele tem uma conversa absurdamente foda com o cara do buraco. O cara dá uma fudida no psicológico do Mortyzinho, falando sobre a brevidade da felicidade e sobre como o Rick vai morrer. Inclusive explica um pouco mais sobre a dinâmica do buraco, né? O Morty chega a questionar ele se o buraco realmente existe, porque ele é o buraco ou ele é o promotor do buraco. Esse é um daqueles diálogos que vai ficar marcado na série, assim como foi aquele primeiro discurso da Dra. Wong no episódio do Pickle Rick, o discurso do Evil Morty a se tornar presidente, e agora essa explicação do cara do buraco. Que episódio, meus amigos! Mais uma vez, absolutamente toda aquela trama se tratava, na verdade, de camadas criadas pelo buraco em cima dos medos do Morty. Até mesmo aqueles tremores que aconteciam enquanto o Morty enfrentava os seus medos e estava tentando sequestrar o buraco, como o Rick disse. O próprio fato do Rick estar percebendo tudo isso é o Morty vendo isso tudo acontecer.
Tipo quando a gente tá num sonho, vivendo alguma coisa, mas ao mesmo tempo a gente tá enxergando num plano maior as outras coisas acontecendo. Tudo isso o Buraco fazia para manter aquilo cada vez mais real e se aprofundar cada vez mais do inconsciente do Morizinho. Mas eu preciso destacar que, em meio a todo esse clima e atmosfera pesados, aquela cena da Diane contando para o Rick como que foi o final de Lost na realidade dela foi muito bom, cara. E o Rick faz um comentário que inclusive pode ser meta, se referindo a essa discussão que existe sobre será que a série Rick and Morty tem que acabar logo na 10ª temporada ou ela precisa ser uma coisa contínua, como por exemplo os Simpsons. Você pode ser grandioso ou pode ficar por aí pra sempre. Total. E aí vemos então uma sequência de saídas e entradas no buraco. Soou estranho. Juro por Deus, a gente ainda vai estar saindo dessa merda de buraco daqui a 2 temporadas. Por fim, eles abandonam o medo da incerteza e com isso saem de vez do buraco e vão pra casa. As coisas então vão acontecendo ao som de uma música que fala sobre o tempo. Mais uma vez nós vemos uma cena toda, uma construção de cena passando o tempo sem falas, né, sem diálogos, como aconteceu no episódio do macarrão e como tem acontecido em vários momentos na série. Eu acho inclusive muito legal. No começo a gente percebe que eles continuam incertos com tudo, mas aos poucos eles vão se acostumando. O tempo vai passando, nós vemos o Mori entrando na faculdade, se formando, a versão dele com 20 anos, lembra que nós vimos ela lá na 5ª temporada? Se muda com o caminhão de mudança Yuto, o mesmo que já apareceu na série outras vezes. Vemos a Summer se casando e todo esse rolê acontecendo até o Mori se olhar no espelho e ver que ele estava igual ao Jerry. E ver que isso era um medo dele e acordar novamente dentro do buraco. Mas então o Rick puxa ele e eles saem mais uma vez. E o Mori ainda tá totalmente assustado, né? Porque basicamente viveu uma vida toda ali. Uma mistura do que aconteceu com ele lá no episódio do Roy e também do que aconteceu com o Jerry e com o Rick no episódio da simulação lá na 1ª temporada. E aí o Rick diz pro Mori que eles vão superar aquilo, que ele é insubstituível. E o Mori, enfim, se liga. Esse lance todo foi sobre mim. Você nem tá no buraco, não é mesmo? Pois é, mano, esse é o grande segredo revelado do episódio. Ouvimos a voz dizer que o medo de confiar no Rick estava delicioso. Puta merda! E o Morizinho acorda então ali no buraco mesmo, né? Aparentemente o real, todo molhado, parece um esgoto. E o Rick pergunta como foi e explica do porquê não ter entrado no buraco. Passeio individual, não dá pra enfrentar 2 medos ao mesmo tempo. Pois é, parece que o Mori então não tem mais medo de ser insubstituível para o Rick e de confiar no seu avô. Ele abraça o Rick exatamente como ele fez lá no final do episódio do Rick Prime e diz: "Eu voltei." Tadinho do Morizinho, cara. E aqui vem uma das sequências mais incríveis da série até hoje. Porque o Rick fica curioso pra entrar, mas o Mori se preocupa e diz que ele não vai querer enfrentar aquele lance psicológico fudido com a Diane. Ele não quer ver o avô dele passar por tudo aquilo, até porque ele já sabe todas as coisas que o Rick enfrentou e como ele ainda tá baqueado pela questão do que aconteceu lá com o Rick Prime. E o Rick volta correndo no instinto de pular no buraco e ver a sua Diane, mas ele trava na beira do buraco e não pula. Ele confia no que o seu neto disse. E antes de sair, ele coloca uma foto que ele tinha no bolso. Cara, sim, o Rick tinha uma foto do Mori, olha isso. E ele coloca no mural, então, aparentemente orgulhoso do seu neto por ter conseguido enfrentar todos os seus medos. Que cena maravilhosa, cara. Que episódio absolutamente sensacional. Guarde esse nome, Hannah Ann Campbell. É a genial roteirista desse episódio e também do episódio do macarrão, 2 dos melhores episódios da série. O respeito com a evolução dos personagens, né, e o relacionamento, o crescimento do relacionamento entre o Rick e o Mori chegou ao ápice nesse episódio, trabalhando o psicológico dos dois, tanto do Mori com toda essa aventura ali dentro do buraco, essa aventura dentro do seu próprio inconsciente, quanto para o Rick no final, quando o Mori sai e ele tem que tomar basicamente a mesma decisão que ele tomou lá dentro do imaginário do Mori, de escolher entre ver a Diane de novo ou confiar no seu neto. Talvez essa atitude do Rick tenha solidificado ainda mais a confiança de ambos. Mas a gente não faz ideia do que vai acontecer daqui pra frente. Não temos muitas pistas, cara. Talvez a gente possa analisar algo mais dentro desse próprio episódio. Será que eles não saíram de dentro do buraco? Ou pelo menos o Mori?
Seria louco, né? A 8ª temporada, começar ali com algum rolê aleatório e aí eles perceberem que tem algo de errado e o Mori acordar mais uma vez dentro do buraco. Já pensou? Você tá com medo que a 8ª temporada seja ruim ou possa não acontecer? Talvez o buraco se alimente disso deliciosamente. Enfim, um episódio foda tem que ter uma cena extra irada, né? E aqui foi. Como tradicionalmente tem acontecido, a temporada se encerra com uma análise, ou no caso aqui uma pequena análise, do Senhor Bunda Cagada. E ele dá uma cutucada ainda dizendo que a temporada parece que ficou meio estranha ali no meio. Mas como sempre ele mistura essa quebra de quarta parede e esses comentários meta com a sua história de vida. E a gente vê que ele tá ali se barbeando e ele mostra que roubou uma arma de portais do Rick quando ficou na casa dele, mano. E começa um discurso sobre objetivo e manter-se no seu objetivo, abrindo um portal, indo para uma realidade onde ele não se separou da sua esposa e jogando o cara ali e a arma de portais de volta para dentro do portal. E é bizarro, cara, a própria trilha sonora e o olhar da esposa dele dando a entender que ela percebeu que ele não é o marido dela chega a dar arrepios. Mais pontas para serem trabalhadas nas próximas temporadas. Talvez o Bunda Cagada que conhecemos possa se desenvolver em um verdadeiro vilão no futuro. Mas o fato é que esse episódio foi bom demais, mano. Que fim de temporada perfeito. Eu não sei se é emoção, mas pra mim, esse foi o melhor episódio da temporada. Não teve o peso canônico do Unmoored Weekend, que com certeza tá em outro patamar, né? Até porque tava finalizando o ciclo do Rick Prime. Mas o que esse episódio aqui apresentou, meus amigos, na minha opinião, simplesmente o coloca entre os melhores de todos os tempos. Coroando essa temporada boa demais e, como eu disse no começo, a melhor em anos. Agora, é claro, eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse episódio, da forma que a temporada acabou e da temporada em si? É lógico que eu vou trazer um vídeo analisando a temporada toda junto com vocês, comparando com as outras, mas já deixa a sua opinião aí, quem sabe eu até use o seu comentário nesse vídeo. Quero agradecer a você que ficou aqui comigo até agora e que acompanhou toda a temporada aqui comigo no canal. Muito obrigado de verdade. Eu sei que eu demorei a lançar alguns vídeos por causa das minhas limitações. Eu não sou um youtuber grande, eu também não vivo só do YouTube, mas eu trouxe vídeos analisando todos os episódios e a gente vai continuar aí analisando os desdobramentos, teorizando sobre o que pode acontecer, sobre alguns acontecimentos também dos eventos da série e com muitas novidades falando sobre muitas coisas legais. Obrigado por me acompanhar nessa jornada de 7ª temporada. Se você não é inscrito, por favor, se inscreve aqui no canal agora. Um abraço especial a todos os membros desse canal. Vocês fizeram essa temporada ser ainda mais incrível. Tamo junto. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Sabe que eu gosto quando chega perto, diz que quer show.